fundamental para a expressão humana ao longo dos séculos, a poesia. Para discutir sobre a importância da poesia, estamos acompanhados do professor Francisco Ramalho, que é professor e pedagogo aqui da rede municipal. Ele é uma pessoa que tem vasto conhecimento sobre o tema. Seja bem-vindo ao programa, Francisco. Obrigado pelo convite, né? Estou ansioso para compartilhar minhas ideias sobre a poesia. Muito bem. Vamos começar com uma pergunta básica. O que a poesia significa para você? E fala um pouco também sobre a poesia em geral. Para mim, a poesia é uma forma de capturar a essência da vida. Ela permite que expressamos emoções, pensamentos de maneira única, utilizando a linguagem de forma que vai além do cotidiano. Muito bem. Assim, fala um pouco mais assim sobre também, Francisco, sobre a poesia de forma geral, assim, uma forma de seu conhecimento. A poesia, ela se divide em duas partes. Primeiro tem aquela poesia, que é a poesia lírica. Muito bem. Versos, temas, tipo assim, Machado de Assis. Ali ela mexe com o seu sentimento, né? E tem aquela poesia que é a matuta, que é a poesia do Nordeste, que é conhecido por violeiros, cantadores, né? E se divide em várias partes. Tipo, para um violeiro se destacar, ele tem que ter estudo. Por quê? Porque ele não pode sair do tema. Tipo, se você segue um roteiro, um tema, um verso, ele tem que encaixar. Decassílabo, dissílabo. Então, ele tem que seguir aquele padrão, né? Eu sou filho de um poeta, Espécie Barbosa dos Santos, e ele fez um trabalho, que eu poderia até citar para vocês aqui, 2 pequenos versos que ele fez com o tema como é que se prende um passarinho sem matar, sem roubar, sem fazer nada. E ele, vendo assim, a natureza, ele pegou e fez e disse mais assim: João de Barra, engenheiro da floresta, que faz sua casinha na forquilha, onde cria uma família. Ademir saber que o barro presta. Lá não chove, não vento nem farresta. É aberta a portinha da morada, faz inveja para toda passarada. Só a fêmea quente faz carinho. Como é que se prende um passarinho sem matar, sem roubar, sem fazer nada? Ele fez isso, aí tem outro que diz, tem outro verso, seguindo o padrão, sabe já? Ele fez outro assim. Essa aqui eu vou deixar de lado, por quê? Porque nós temos outros assuntos, né, para seguir. No Nordeste se destaca vários cantadores, inclusive alguns, né, a nata da poesia, né, infelizmente está morrendo. Não temos mais um Valdir Teles, João Paraibano, pessoas que davam show. Quando ele estava lá cantando, nas cantorias, dava show. E também tem aquelas partes ali, gente, que era cantoria de pé de parede. O que é isso? Quando tinha aqueles congressos famosos, com vários cantadores, premiação, tudo, o pessoal terminava e fazia no pé de parede. Botava o chapéuzinho lá e o pessoal o quê? O pessoal, para pedir um verso, uma coisa, dava uma ajuda, né? Por isso que ele chama pé de parede. A cantoria é no pé de parede mesmo, né? Onde eles podiam, sim, mostrar o seu talento. Tá bom? Muito bem. Isso é muito fascinante, sabe? E como você vê a poesia influenciando a sociedade, na sua visão? Você falou um pouquinho sobre o Nordeste, não foi os cantores nordestinos? Se quiser falar mais um pouco sobre isso, fique à vontade. Justamente, tipo assim, a poesia está morrendo. Está morrendo por quê? Porque hoje o jovem, ele não quer saber de poesia, né? Ele não quer ler um livro, ele não faz. Você dificilmente, quando tem uma cantoria, ele diz logo, é coisa de velho. Eu acho que seria bom que as escolas implantassem o quê? A poesia no cotidiano da educação. Por quê? Porque se você olhar direitinho todos os trabalhos, você vai ver, né, que eles têm vários recursos. Fala da natureza, fala do amor, né? Então é uma forma, você não vê palavrões, você não vê, né? A poesia matuta, por exemplo. A poesia matuta, né,
se você ver assim, para rimar, você pode rimar palavras que não tem nada a ver, mas só porque parece, por isso que chama matuta. Entendeu? Mas voltando lá como na educação, seria bom sim que fosse implantado na sociedade. Eu acho que as crianças, hoje em dia, os jovens, né, precisavam assim, saber o que é poesia, ler um Machado de Assis, ler um livro bom, poesias. Aquilo só vai enriquecer o conhecimento das crianças do Brasil. Muito bem. Isso realmente é incrível. E como a poesia, para finalizar aqui a minha pergunta, eu faço assim, como a poesia pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal, na sua opinião? Resumindo, né, só uma palavra, conhecimento. Muito bem. Conhecimento. Aonde tiver o conhecimento, vai vir o respeito, né? Vai vir a nata da poesia. Né? E com certeza, uma pessoa que sabe de uma poesia, que estuda, que prepara, ele está preparado, né, para seguir o mundo atual de hoje. Muito legal. E só para finalizar, porque eu falei que era outra, mas teria só apenas mais essa. Como podemos manter a poesia viva e relevante para as novas gerações? Você pode dar a sua opinião sobre isso? Eu acho que Preservar, então. seria ótimo criar programas sociais onde o tema seja poesia. Uma boa ideia. É uma boa ideia, por quê? Porque aonde o jovem está, a poesia poderia estar. Ia com certeza ajudar na criação, no desenvolvimento de cada um ali. Tirar as crianças das ruas, onde não tem nada para acrescentar para elas, e jogar no mundo da poesia. Seja lírica, ou seja a poesia matuta, né? Ou a poesia pé de parede, não importa qual seja. Não? Criar o ato de gostar da poesia. Verdade, verdade. Muito bem. É isso, pessoal. Muito obrigado assim ao professor e pedagogo Francisco Ramalho por compartilhar conosco a importância da poesia. Esperamos que esse diálogo inspire nossos ouvintes a explorar e apreciar mais essa forma de arte. E agradeço a participação. Francisco, se você quiser concluir, fique à vontade. Eu que agradeço, né, a oportunidade de passar um pouco da poesia. Eu espero, sim, outras oportunidades para nós fazer mais, né, expandir mais esse assunto, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado por essas palavras inspiradoras aí. Acredito que isso encerra perfeitamente nosso podcast de hoje. Obrigado a todos que acompanharam e até o próximo episódio, pessoal.